Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Por gentileza, livro do Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 7. Diz assim: E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e a bitumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados do comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiro, porque eis que trago dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Em Hebreus, irmãos, alguns intérpretes dizem, baseado em Hebreus capítulo 11, verso 7, de que nunca havia chovido, Outros já interpretam de que nunca havia dilúvio. Há alguns comentaristas que dizem que houve antes deste grande dilúvio mais 2 dilúvios. 2 dilúvios que mataram 1/3 da população humana, e que esse, sendo o terceiro, ia exterminar, sobrando somente Noé e sua família. Glória a Deus. Diz o texto que, pela fé, em Hebreus 11:7, Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, se referindo talvez ao dilúvio, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Glória a Deus. Eu acho interessante, irmãos, que diz o texto que Noé foi instruído, e aqui em Gênesis, irmãos, então disse Deus a Noé, lá no capítulo 6, verso 13. E Deus me chamou a atenção, irmãos, neste ponto aqui, de capítulo 6, verso 13, então disse Deus a Noé. E eu com isso na cabeça, aí vem a irmã Janice e ora para que Deus abra os nossos ouvidos, para que venhamos a ouvir a voz de Deus. E é só Deus falando o que Ele já falou, irmãos? De que precisamos ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Não tem jeito, irmãos, da gente chegar nos céus, ou de termos talvez uma vida feliz na terra sem ouvir a voz de Deus. Não tem jeito, irmãos. O homem não foi preparado para ficar sem ouvir a voz de Deus. Vemos lá no Gênesis que Deus falava com Adão toda a viração do dia. Deus ia e conversava com Adão. E houve um dia em que
Deus foi falar com Adão e Adão correu de Deus. E Deus falou: mas por que você está correndo de mim? Eu temia ao Senhor porque eu estavas nu. E quem disse que tu estavas nu? Né? Foi que ele havia comido da árvore, do fruto, né? Da ciência, do bem e do mal, qual Deus havia dito que ele não viesse a comer. E quando o homem deixou de ouvir Deus, irmãos, ele começou a dar cabeçada na vida, ele começou a falhar, ele começou a fazer o que ele achava certo, irmãos. E quando o homem ele acha que ele sabe das coisas, ele vai ver que tem situações da vida que fogem do nosso controle, que está além da nossa experiência, às vezes, de vida, irmão. Às vezes você pode dizer: mas eu tenho um tempo de vida, eu vi muita coisa, aprendi muita coisa, amém. Mas, irmãos, ainda assim você precisa ouvir a Deus, porque a palavra de Deus, a voz de Deus é remédio para a nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. A voz de Deus, ela aquieta a nossa alma, irmãos. Porque, irmãos, a gente está num mundo tão pesado, num mundo tão complicado, e tanta coisa, irmãos, está sendo enviada pelo cão para nos dispersar, para a gente perder o foco, irmãos. Para a gente, às vezes, vir na igreja. Você vem na igreja, o inimigo vai se lembrar de um negócio que lá do trabalho, diga misericórdia. Irmão, crente vem para ouvir Deus e fica disperso, irmão. Esse momento é momento de ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. A palavra, a voz de Deus, irmão, além de ser remédio para a nossa alma, nos dá direção, nos traz paz, nos traz alegria. E Noé tinha esse privilégio, irmão, de ouvir Deus. E Noé ouvindo Deus, Deus falou, Noé falou: do jeito que o Senhor quer, Deus. O Senhor quer o que eu quero, eu vou fazer. Noé, irmãos, era agricultor. Deus chamou Noé para ser construtor. Vou fazer, Deus. Irmãos, tem coisa que Deus fala que a gente pensa que não é para nós, mas se Deus falou que você vai fazer, faça. Faça. E Noé se propôs: não, o Senhor falou que o Senhor quer uma arca, que eu faço uma arca, vou fazer a arca. Do jeito que o Senhor falar que o Senhor quer, eu vou fazer a arca. E foi, irmãos, alguns anos atrás, uma equipe verificar a arca de Noé, uma equipe de engenheiros navais verificar. E o melhor de tudo, irmãos, o líder de uma das expedições, Dr. Farid Abu Ramé, ímpio, não cria em Deus. E ele inspecionou o tamanho da arca, comprimento, as dimensões, ele concluiu: essa arca é impossível de afundar. Impossível, irmão. Foi construído por quem? Por um agricultor, irmãos, que debaixo da unção, por ter ouvido a voz de Deus, se salvou e salvou a sua família, irmãos. Outro doutor Henry Morris, inspecionou, né? Aqui fala em cômodo, vamos falar em comprimento, que é mais fácil. A arca tinha 150 metros, irmão, de tamanho, né? De largura. O côvado, aqui o côvado fala 300 côvado. 300 côvado equivale a 150 metros, é a metade. Fala de largura, 50 côvados, largura. 50 côvados, 25 de largura. 30 côvados de altura, ou seja, ela tinha 15 metros de altura, 3 compartimentos, e ela só tinha uma janela na parte de cima, irmãos. Assim era a arca de Deus, uma janela só. E talvez alguém diga: mas uma só, irmão? Dizem alguns que a arca, irmãos, ela tinha 3 compartimentos, e a medida, nós sabemos que todos os animais que Deus chamou para entrar na arca, coube direitinho, não ficou ninguém apertado. Alguns comentaristas dizem que tinha aproximadamente 75 mil animais. Na Bíblia Pentecostal, quem tem a Pentecostal, diz que equivalia ao tamanho da arca a 300 vagões na Pentecostal. Um outro estudo que eu vi diz que equivalia a 560 carros, não importa, irmão, né? O tamanho, o que importa é que diz aqui, olha, na Pentecostal vai dizer que tinha mais de 7 mil espécies de animais, irmãos. Mais de 7 mil, irmãos. E couberam todos ali dentro, confortável. Glória a Deus. Se você for ver os comentaristas judeus, eles vão dizer que Deus capacitou Noé a entender a natureza
nos animais. Noé batia o olho no animal, ele entendia a sua natureza, e ele entendia como tratar com aqueles animais, irmãos. Irmãos, Deus nunca vai te colocar numa situação sem te capacitar primeiro. Nunca. E coisa boa, irmãos, é crente que sabe ouvir a voz do Senhor e ser obediente. Imagina os dias de hoje, né? Deus falou, faz assim, faz a arca assim, 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 e coloca só uma janela em cima. Hoje, irmão, alguém ouve essa palavra de Deus e fala, não, uma janela só. E esses animais, quando começar a fazer suas necessidades, vai ficar um fedor? Não, vou colocar mais janela, no mínimo umas 4, né? Para ventilar bem, porque se ventilar bem não vai ficar fedido aqui dentro. E, irmãos, se colocasse mais janelas, a arca o que? Iria afundar, irmão. Né, irmão? Eu vejo nos dias de hoje, irmão, muita gente querendo incrementar o que Deus falou, irmãos. Deus falou um negócio simples, a pessoa quer fazer mais, quer saber mais que o Senhor. Diga misericórdia, irmão. Vamos ser simples no ouvir a Deus, irmão. O que Deus falou é o suficiente. Não precisa enfeitar, não precisa tentar deixar bonito o que Deus falou, irmãos. O que Deus falou é suficiente para a minha e é suficiente para a sua vida. O que a gente deve fazer, irmãos, é ser obediente a Deus nos mínimos detalhes. É do jeito que Ele falou, sem aumentar e sem diminuir. É do jeito dele. Do jeito de Deus, não do nosso Deus. Como estava o mundo naquele tempo, irmãos? Sabemos que da linhagem de Adão, o Caim matou Abel, mas Adão teve um outro filho chamado Sete. A linhagem de Caim, irmãos, deu origem a homens maus. Mas a linhagem de Sete, irmãos, deu origem a homens bons, homens tementes a Deus. Mas chegou um tempo, irmãos, nos tempos de Noé, irmãos, que até os da linhagem de Sete estavam, irmãos, caminhando de maneira torta diante de Deus. Os irmãos, os homens se esqueceram de Deus, negaram a Deus. E eles começaram a acreditar nos tais de mestres do universo. Diga misericórdia, irmãos. Eles voltaram a adorar ídolos de pedra, e eles voltaram a adorar ídolos de madeira. Esses mestres do universo, eles diziam que eram invencíveis. Esses mestres do universo, irmão, e além deles tinham falsos profetas, e o povo ouvia os falsos profetas. Diga misericórdia, irmão. Tem gente que não ouve Deus, mas ouve o quê? Falso profeta. Vai na cartomante, diga misericórdia, irmão. Vai nos gurus, não quer ouvir Deus, irmão. Ele ouve todo mundo, ouve um monte de besteira, mas não ouve Deus. Mas glória a Deus que aqui está um povo que só quer ouvir a voz de Deus. Só o que tem de Deus eu quero ouvir. Tinha uma viúva, irmãos, muito simples. Ela não tinha abundância, mas Deus falou, olha, você vai ter e ainda vai poder sustentar um servo meu que eu vou mandar na tua casa. A viúva lá que sustentou Elias. E Elias chegou na casa dela, ela falou, eu tenho só um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho só de farinha na panela. E Elias falou, faz para mim primeiro que não vai faltar nada. Ela, não, eu vou comer hoje, eu e meu filho, e amanhã a gente vai morrer. Ele falou, se você fizer primeiro para mim, você não vai morrer, e amanhã vai ter mais. E ela se lembrou, Deus havia dito que eu ia ter para sustentar. Às vezes não é aquela abundância que a gente espera, irmãos, mas é o pão nosso de cada dia que Deus garante para a gente. Glória a Deus. Mais vale o sustento diário de Deus, irmãos, do que a abundância do celeiro. Vale mais. E coisa boa, irmãos. Às vezes a gente olha para a Bíblia vai dizer, olha, que Deus achou graça em Noé, Deus achou graça em Jó, Deus achou graça em Davi. E a gente olha para nós e a gente pensa, eles eram diferentes, eles tinham algo especial, que não é talvez para mim, eu não vou chegar nesse nível. Mas a interpretação correta disso é a graça de Deus achou. E a graça de Deus achou você. Né, irmão? Você, Elias, por isso que a Bíblia mostra, irmãos,
os pontos fracos desses homens para ver que são como nós. Falhavam também, erravam também, irmãos. E a graça de Deus encontrou você. De você, às vezes você vem do seu jeito simples para a casa de Deus. Deus se alegra. Você vem e você dá glória. Você chora no louvor. Deus se alegra. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Às vezes você vem na igreja, irmãos. Os irmãos às vezes não dá a devida atenção. Você está com a dor no coração. Você está com um problema difícil de resolver. E às vezes você segura para os irmãos não perceberem. E você vai adorar a Deus. Você deixa o problema de lado e tira esse momento que para adorar a Deus. Isso alegra o coração de Deus. E todas as vezes que você toca em Deus, irmãos, sabe, irmãos, Deus vai te ajudar, irmãos. A graça dele já está na tua vida. A graça dele já está, irmãos, te dando força. E você vai passar essa luta e vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. E ali, irmãos, estavam esses tal de mestres do universo, que afirmavam que não temiam ninguém. Eles afirmavam que eles controlavam as forças do universo. E eles diziam que eles controlavam inclusive os anjos do fogo e os anjos da água. Olha que coisa, né, irmãos? Do jeito que Deus acabou com água. Mostrar que eles não mandavam nada. Glória a Deus. E Noé, irmãos, tinha 480 anos, irmãos, quando Deus se revelou a ele e o chamou para construir a arca. E a arca demorou, irmãos, 120 anos para ser construída, irmãos. Diga misericórdia. Mas quanto tempo? Será que Deus não podia salvar Noé rápido? Noé, é você, a sua família, eu vou fazer um negócio. Eu vou arrebatar vocês rapidinho, 10 minutos, acabo com todo mundo e depois de 10 minutos eu volto, está tudo resolvido. Podia ou não podia, irmãos? Podia, né? Mas Deus, irmãos, deixou Noé construindo a arca por 120 anos, irmãos. E nesse tempo diz que Noé ainda falava, as pessoas zombavam de Noé. Noé, você está ficando maluco, Noé. O que você está construindo esse negócio? E Noé dizia, vai ter um dilúvio. Deus vai acabar isso tudo com água. Você está louco, Noé. E esse tempo todo, irmão, serviu o quê? Para que algum daqueles homens se arrependessem. Talvez vendo, falou, não, ele está tão empenhado. Eu acho que ele não está louco, não. Acho que louco está eu de não acreditar no que ele está dizendo, né? Deus deu tempo, irmão, 120 anos, para que aqueles homens pudessem ver e se arrepender. E nem assim, irmãos, nem assim se arrependeram. Zombavam de Noé, faziam o que queriam, irmãos, né, irmãos? E às vezes Deus fala umas coisas para a gente, e o tempo passa, e a gente acaba pensando, eu acho que Deus se esqueceu. Ou eu acho que talvez o vaso que falou comigo estava empolgado. Eu não sei o que aconteceu, mas não aconteceu. Eu acho que não é para mim. Irmãos, quem é Deus, irmãos? Não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. E Deus, irmãos, para Deus não tem dia. Para Deus não tem mês. Para Deus não tem ano, irmãos. Deus é eterno. E às vezes você está pensando que você está na luta, igual lá o povo lá, diante do mar vermelho. O povo estava focado aonde, irmão? Na luta. Senhor Moisés falou, Senhor, o exército do faraó está vindo. Olha o mar aqui, Deus amado. O povo reclamando, o que eu vou fazer? Deus falou, diga ao povo que marche. E Moisés, como? Marchar na água? Não tem jeito, irmãos. Deus já estava vendo o quê? Lá na frente, irmãos. É por isso que é importante a gente ouvir Deus e confiar, irmãos. Às vezes Deus já está te dando a dica. Eu já estou te dando a vitória. Você vai cantar o hino da vitória. E o crente está olhando aonde, irmão? Na luta, irmão. Vamos confiar onde? Na voz de Deus, irmão. Diga ao povo que mais. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho o cajado. Então fere as águas, feriu o mar. Se abriu, o povo passou a pés, enxuto, marchando do jeito que Deus tinha. Aleluia. Glória a Deus.
Irmãos, tudo que Deus falou vai acontecer. Não passa nada desapercebido aos olhos do Senhor. Ele está a todo momento, em todo instante, irmão. Deus não se distrai, irmãos. Deus nunca é pego de surpresa. Irmão, o diabo fez um laço grande. Não fez. Você precisa ver a macumba que ele colocou lá na porta da minha casa. Irmãos, Deus já sabia disso, irmão. Agora fica com medo do crente que não confia em Deus, irmão. Quem confia em Deus, irmão? Deus guarda, irmão. Torrou dinheiro à toa, porque torrou com a pessoa errada. Porque você é o quê? É protegido de Deus. É guardado por Deus. Glória a Deus. Então vamos ouvir, irmão, vamos confiar. 120 anos ao tempo, mas às vezes o tempo, irmãos, a demora em acontecer o milagre, irmãos, faz a gente titubear, irmãos. E não vou dizer que isso é errado, né, irmãos? A gente é humano. Não estou dizendo para você que você tem que ser um super-homem, ou que as mulheres têm que ser uma mulher maravilhosa. Às vezes vem, irmão, mas se Deus te deu o livre-arbítrio. E como você vai usar o seu livre-arbítrio, irmão? Vai acreditar que não vai acontecer ou vai acreditar em que Deus falou, irmãos? Vamos acreditar na palavra, irmãos, daquele que nunca mente. Vamos acreditar na palavra, irmãos, daquele que nunca falha. Nunca mente, nunca falha, nunca brinca. E o seu nome é conhecido como fiel e verdadeiro. Verdadeiro. Irmãos, bênção de Deus não tem prazo de validade. Irmão, demorou, não vai. Não tem. No leite você vai achar validade. No Danone você vai achar, no arroz você vai achar prazo de validade. Alimentos o quê? Perecíveis, irmãos. Agora o que está em Deus é o que é imperecível. A tua bênção é a tua bênção, irmão. O diabo faz o que for. Não vou travar o caminho dele, vou travar o caminho dela. Trava o tempo que Deus achar que você vai poder fazer a sua ruaça aí. Mas quando Deus fala assim, é agora que eu vou abençoar o meu servo. É agora que eu vou abençoar a minha serva. Irmão, não tem demônio que para o caminho de Deus. Não tem, irmão. Tem que sair da frente, irmãos. Quando Daniel orou, irmãos, diz lá que o anjo, desde o primeiro dia a oração tinha sido ouvida, o anjo demorou 21. Irmão, então tem coisa errada aí, meu irmão, porque demorou 21, o anjo estava... Irmãos, o anjo parou quem? O demônio, a potestade parou quem? Ela parou quem? O anjo. Mas a oração, irmãos, a potestade não teve poder de parar. E diz que o Gabriel chegou e falou para Daniel, sua oração chegou no primeiro dia. Mas Daniel falou, mas você demorou 21 para chegar? Teve um entretempo lá, a gente teve uma briga, mas o Miguel veio me ajudar. E o que é o Miguel, irmãos? Às vezes as pessoas atribuem, tem alguns que confundem até Miguel com Jesus. Tem alguns comentaristas que confundem, irmãos. Miguel é o arcanjo, é mais que um anjo, né? Como guarda Israel ali, conforme a palavra. Mas Miguel, se a gente traduzir o nome dele, quer dizer o quê? Quem será semelhante ao Altíssimo? Irmãos, quando essa pergunta ela é feita no céu, irmão, tem que abrir, tem que sair, porque a vitória de Deus está chegando na vida do seu povo. Deus nem vai, irmãos. Deus vai levantar, não. Vai lá, Miguel, vai lá. Miguel chega aqui, irmão, chega a pergunta: quem será semelhante ao Altíssimo? O diabo tem que sair da frente, porque a vitória está vindo para o povo de Deus. Não tem ninguém. E Noé demorou 120 anos para construir a arca. Construiu a arca. O povo entrou na arca. Estou cortando aqui. O povo entrou, irmãos. Dilúvio veio, irmãos. 40 dias, irmão, debaixo d'água. E um agricultor construiu uma arca que não afundou. Irmãos, Deus vai fazer você fazer coisas que você acha que não é capaz, mas confia na sua palavra. Eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja e queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu buscava, ia no monte, a vigília, ia tudo que era canto e nada. Eu falei, meu Deus do céu.
Aí eu fui num culto, aí o pastor falou assim: ora pro irmão do lado para Deus encher ele. E eu olhei pro irmão do meu lado e falei: coitado desse irmão, né? Nem eu tenho, né? Eu vou encher ele. Eu falei: Deus, coitado. Aí eu orei: tem misericórdia, né, Senhor? Ele podia ter outro orando por ele, né? E se eu podia encher ele, mas enche ele, Deus. Eu estou buscando ainda, mas ele era mais antigo que eu na igreja. E eu falei: Deus, enche ele, Pai, enche ele. Ele está mais tempo que eu na igreja, orando. Daqui a pouco o irmão começou a pular, pulou. Eu falei: meu Deus, o Senhor encheu ele. Aí eu pus a mão na minha cabeça também. Foi com a minha mão, né? Eu pus e Deus me encheu também, irmão. Eu nem sabia. Às vezes você está aqui, você não está nem sabendo que Deus está te enchendo. Você está cheio da unção, você nem sabe disso. Tua oração está chegando no céu como um cheiro suave, você está achando que Deus não está ouvindo, irmãos. Deus está ouvindo e está chegando como um cheiro suave diante das narinas de Deus. E Noé obedeceu a Deus, construiu a arca 40 dias debaixo d'água. E Deus manda o corvo, irmãos. E o corvo vai e não volta. E aí Deus manda a pomba, irmãos. E a pomba não tinha onde pousar. Nisso houve um intervalo de 7 dias. E a pomba não tem onde pousar, irmãos. Ela voltou. E Noé esperou mais 7 dias. E é interessante, olha como Deus é misericordioso, irmãos. Alguns comentaristas vão dizer que o último a morrer no dilúvio foi o homem, irmãos. Deus permitiu que todos os animais morressem primeiro do que o homem. Mas por que, irmãos? Deus esperando que algum daqueles viessem a se arrepender, irmãos. E não houve arrependimento, irmãos. Para ver como estava feio, irmãos. Para ver como é triste o fim daquele que não para ouvir o quê? A voz de Deus. O último, imagine você vendo morte do seu lado e não para pensar em Deus, irmãos. É triste, irmãos. Mas glória a Deus que aqui está um povo que ouve o quê? A voz de Deus, irmãos. Que Deus nos guarde de nunca, irmãos, deixarmos de ouvir a sua voz. E chegou o dia em que Noé, irmãos, saiu da arca, ele e sua família, irmãos, e ali Deus colocou no céu o que? O arco celeste, né? Simbolizando que a aliança que ele tinha com Noé. Irmãos, Deus tem aliança contigo, irmãos. E essa aliança, irmãos, está em Cristo Jesus, nosso Deus, irmãos. E a gente viu o detalhe da arca que era colocada onde, irmão? Na parte de cima, irmão. Por quê, irmãos? A arca tipifica quem, irmãos? Jesus. E quem está em Jesus, irmãos, não vai ser destruído pela tribulação. O mal pode estar devastando a terra, irmãos. Se a gente está em Jesus, não vamos ser o quê? Devastados. Janela na parte de cima, irmãos, apontando para onde? Para o céu, irmãos. De onde vem o nosso socorro, irmãos. Irmãos, depois de Jesus é só o céu, irmãos. É só glória, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.